Tudo bem com vocês? Então hoje nós vamos começar a estudar vetores. Não se engane, eu já vi vetores, já sei tudo de vetores. Não, tudo bem, muita coisa você já viu. Mas assim, eu vou precisar que você não só tenha visto vetores, eu preciso que você domine o assunto de vetores. Tá? Então eu preciso que você entenda, compreenda, porque isso a gente vai usar assim, sei lá, praticamente o semestre todo. Você vai perceber que a gente vai usar os conceitos que a gente vai usar, vai aprender aqui hoje. Então vamos lá. Então hoje nossa aula é sobre vetores. Bom, é claro que até para quem já fez álgebra linear, é importante falar que se você já fez álgebra linear ou está fazendo álgebra linear, talvez você já tenha visto uma definição de vetor. Na verdade, para quem faz essa matéria, existe uma definição de vetor que é muito mais abrangente do que aquela que nós vamos usar aqui. Porque assim, quem já estudou sabe que vetor nada mais é do que um elemento de um espaço vetorial. Por isso que o nome vetor. Então você tem um conjunto, se ele obedecer algumas regrinhas, esse conjunto você pode chamar de espaço vetorial, e uma vez que ele se classifica como espaço vetorial, todo mundo que pertence a ele você pode chamar de vetor. Então, por exemplo, uma função você pode chamar de vetor. Por quê? Porque ela é o elemento do espaço das funções. O espaço das funções contínuas, por exemplo, uma matriz você poderia chamar de vetor, porque existe o espaço das matrizes 2 por 2, por exemplo, e assim por diante. Mas assim, a gente não vai usar essa definição aqui, não. A gente vai usar a definição que é a primeira que um aluno aprende de vetor, que tem a ver com segmento de reta orientado. Então é isso que a gente vai usar aqui. Poxa, professor, mas eu gostava tanto da definição mais geral. Tudo bem, gente, mas aqui a gente só vai usar a definição do segmento de reta orientado. Claro, eu gosto mais da definição mais geral. Porque assim, quando você fala de vetor como elemento de espaço vetorial, você aprende quem são esses espaços vetoriais. Aqui pra gente, o único espaço vetorial é o Rn, basicamente. Basicamente é o Rn. Mas existem outros espaços mais legais, que têm dimensão infinita. Já pensou um espaço vetorial de dimensão infinita? Sim, existe. Você estuda isso aí, dá uma álgebra linear. Né? O nosso R3 aqui, coitado, dimensão 3. Só isso. Né? Agora, tem espaço de dimensão infinita, que infelizmente, né, com muita dor e tristeza, a gente não vai ver aqui em cálculo 2. Mas, tudo bem, depois dessa observação, então você vai entender aqui que quando eu falar de vetor, eu estou falando simplesmente de um segmento de reta orientado. Tá? Então, o que é um segmento de reta orientado? Bom, vamos por parte. O que é um segmento de reta? Se você tem dois pontos... Aliás, o que é uma reta? Em primeiro lugar, né? Uma reta, você pode considerar isso aqui, ó. Tá aqui, você tem uma reta. É assim, geralmente quando eu falar de reta, uma coisa assim que é infinita, né? Se expande ali infinitamente. Aí você tem uma semi-reta quando ela tem um ponto aqui, pode ser final e inicial, né? Não sei, e o resto é infinito. E você tem um segmento de reta. Segmento de reta quando você tem dois pontos. Você tem um ponto final e o ponto inicial e o ponto final. Então, ó, digamos que, bem aqui, eu tenho o ponto inicial, que eu vou chamar de A. Deixa eu colocar ela mais para cá. Deixa eu fazer um outro aqui, só para ficar mais fácil depois do que eu quero. Vou colocar o ponto inicial aqui, vou colocar o ponto final bem aqui. Pronto, assim vai ficar melhor. Vou chamar o ponto inicial de ponto A. Vou chamar o ponto final de ponto B. E vou fazer, então, aqui, ó, um segmento de reta. Então, esse segmento de reta aqui nada mais é do que um pedaço de uma reta, com início e fim. É isso que é um segmento de reta. Uma vez que você tem um segmento de reta, você pode orientar esse segmento, que significa escolher quem é o ponto inicial e quem é o ponto final, ou seja, em qual sentido você está caminhando. É isso que você está dizendo. Então, digamos que aqui você queira dizer que você começou no ponto A e terminou no ponto B. Aí, nesse caso, para representar isso geometricamente, você pode fazer assim, só uma seta. Bem aqui, ó.
Quando você faz isso, você está dizendo, de maneira simbólica, que você tem um segmento de reta orientado, que começa no ponto A e termina no ponto B. Aí você escreve assim, ó, vou escrever AB, só que com uma setinha. Tá? Então, isso daqui que vocês estão vendo é o que nós chamamos de segmento de reta orientado. Simples assim. Se eu colocasse BA e uma setinha, porque ele está saindo de B e finalizando aqui no A. Todo segmento de reta orientado, ele vai ter 3 características que formam esse segmento. Primeira característica, todo segmento de reta orientado tem, é a direção. É a direção. Direção, você pode entender como a inclinação desse segmento. Ou melhor, não dele, mas da reta suporte. O que é a reta suporte? Bom, como eu falei para vocês anteriormente, todo segmento de reta, você pode entender ele como em cima de uma reta infinita. Então, por exemplo, se eu quisesse projetar esse segmento aqui, ó, ele teria uma continuação para lá e teria também uma continuação aqui para baixo. Esse tracejado que eu fiz aqui, nós vamos dar um nome especial para ele. Isso daqui é a nossa reta suporte. Então, se eu quero dizer a direção de um segmento de reta orientado, eu posso dizer a inclinação dessa reta suporte. Como é que eu digo a inclinação? Bom, eu posso dizer qual é o ângulo que ela forma com uma reta na horizontal aqui, ó. Então, por exemplo, se eu te der aqui um ângulo, eu posso dizer, a direção desse segmento de reta orientado é 30 graus com uma reta horizontal. E aí você consegue, então, identificar qual é a inclinação desse segmento de reta orientado. Tudo bem? Então, isso é direção. Se o seu segmento estiver exatamente assim deitado, você pode só afirmar que a direção dele é horizontal. Se ele estiver exatamente assim em pé, você pode afirmar que a direção dele é vertical. Então, direção é isso. Direção é dizer como que ele está inclinado. Ok. A segunda característica que todo segmento de reta orientado tem é o sentido. Sentido é aquilo que eu falei, é quando você diz onde é o ponto inicial e onde é o ponto final. Nesse caso, eu disse que o sentido é de A para B. Esse é o sentido. Então, é como se o sentido ele fosse ascendente, você estivesse subindo. Se você imaginar isso aqui como se fosse uma rampa, então o sentido é subindo essa rampa. A terceira e última característica que você vai ter de um segmento de reta orientado é o tamanho desse segmento. É o comprimento dele, é quanto mede, ó, de A para B. Quanto tem aqui? Tem 10 centímetros? Tem 15 centímetros? Então, isso é o tamanho dele. Nesse caso, para esse tamanho, eu vou dar um nome especial que nós vamos usar muito aqui. No início você pode estranhar, mas depois isso aí vai ser normal para você também. Então, esse terceiro elemento eu vou chamar de norma. Então, quando eu perguntar qual é a norma de um segmento de reta orientado, o que eu quero saber é o tamanho dele. É quanto ele mede, qual é o comprimento dele. É isso que a gente está fazendo. Então, norma para a gente nada mais é do que o tamanho. Tudo bem, gente? Até aqui, tudo certo? Ok. Se você tem um segmento de reta orientado, nesse caso eu chamei esse segmento aqui de AB, então, a partir dele, eu sei qual é a direção dele, olhando, né, visualmente. Eu sei qual é a direção dele, eu sei qual é o sentido dele, e eu sei qual é a norma dele, qual é o tamanho dele. Se eu quisesse, eu podia fazer um outro segmento que teria as mesmas características que ele. Por exemplo, eu posso fazer um outro segmento desse para cá. Posso colocar, por exemplo, outro ponto bem aqui e posso colocar outro ponto bem aqui e fazer esse segmento de reta orientada aqui. Bom, se você perceber, esse segmento aqui e esse segmento, eles têm a mesma direção, sim ou não? Sim. Eles têm o mesmo sentido? Tem também. Uma vez que eles têm a mesma direção, faz sentido eu analisar o sentido dele. Terceiro, eles têm o mesmo tamanho? Bom, visualmente sim, eles têm o mesmo tamanho, né? Você pode acreditar, eles têm o mesmo tamanho. Só que assim, eles são o mesmo segmento, você pode afirmar isso? Bom, não é o mesmo segmento, porque um está aqui, ó, e o outro está aí.
né, basicamente. Então, um sai do ponto A e termina no ponto B, e aqui eu vou ter que dar outro nome. Então, aqui, por exemplo, ele sai de um ponto que eu vou chamar de C e termina num ponto que eu vou chamar de D. Então, esse daqui é o segmento de reto orientado que eu vou ter que chamar de CD. Por que eu não poderia chamar de AB? Porque o ponto A está aqui e o ponto B está aqui. Esse segmento de reto, ele está saindo do ponto A e terminando no ponto B? Não. Ele está saindo de um outro ponto e terminando em outro ponto. Então, estou chamando esse segmento aqui de segmento CD. Aí você vai dizer, tudo bem, professor, mas os dois, tanto o segmento AB quanto o segmento CD, eles têm a mesma direção, certo? Sim. Eles têm o mesmo sentido? Também. Eles têm o mesmo tamanho, ou seja, a mesma norma? Também. Então, eu não posso afirmar que eles são iguais? Olha, a rigor, geometricamente, não vou poder dizer que eles são iguais. Mas, eu vou dar uma outra definição. Eu vou dizer que eles são equipolentes. Tá? Então, segmentos equipolentes é que têm as mesmas características. A mesma direção, o mesmo sentido e a mesma norma. Então, eu vou escrever assim, ó, que AB... Aí eu não vou usar o igual, vou usar esse tio aqui, ó. Então, o segmento AB é equipolente ao segmento CD. Quando eu escrevo isso, agora você já sabe, estou querendo dizer que eles têm a mesma direção, o mesmo sentido e a mesma norma. Apesar de que eles estão em localizações diferentes, né? Eles estão posicionados ali em espaços diferentes. Aí, a partir daqui, eu poderia fazer um exercício com vocês. Por exemplo, eu poderia chegar aqui nesse outro quadro e desenhar aqui um vetor, vetor não, é um segmento de reto orientado. Então, ó, poderia colocar aqui 2 pontos, poderia chamar esse ponto aqui de A, esse ponto aqui de B. Então, esse aqui é o meu segmento AB. Aí eu poderia desafiar alguém para vir aqui no quadro e desenhar um outro segmento que fosse equipolente a esse. Claro que essa missão não ia ser difícil, porque a pessoa ia vir aqui e ia tentar fazer um segmento que tivesse a mesma inclinação, o mesmo sentido, ou seja, aqui de forma ascendente, e o mesmo tamanho. Só que agora vou ter que chamar de outro ponto. Então, aqui é o segmento CD. Então, esse aqui é equipolente a esse. Aí eu poderia chamar um outro aluno para vir aqui, para desenhar um outro segmento que também fosse equipolente. Bom, o outro aluno viria e colocaria aqui um outro segmento, só que agora ele vai ter que dar outro nome. Então, esse aqui é o segmento EF. Aí eu poderia chamar outro aluno, outro aluno, outro aluno, aí você já entendeu. Ia chegar um momento, assim, que iam esgotar as possibilidades, gente? O que vocês acham? Não. Se você tem um segmento de reta, quantos segmentos equipolentes existem para ele? Infinitos, infinitos. Então, assim, agora eu vou definir com vocês o que é um vetor. Olha só, o que é um vetor? Um vetor, ele vai ser uma classe, ou seja, ele vai ser o conjunto de todos os segmentos que são equipolentes. Então, por exemplo, esse segmento aqui é o mesmo desse? Não, não é o mesmo, mas eles são equipolentes. É o mesmo desse? Não, mas eles são equipolentes. Então, para acabar com isso, bora chamar todo mundo de um nome só? Então, bora dizer assim, tudo bem, esse segmento ele não é igual a esse, mas eles são equipolentes. Então, eu vou chamar esses segmentos aqui de um mesmo nome. E eu vou chamar de vetor agora, vetor U. Então, por exemplo, posso chegar aqui e dizer que esse daqui é o meu vetor U. A partir do momento que eu digo que esse segmento de reto orientado é o vetor U, então toda vez que eu tiver outro segmento de reto orientado que seja equipolente a ele, então também vai ser o vetor U. Vetor U, vetor U. O que eu quero dizer com isso? Que quando eu chamo de vetor U, eu não estou me restringindo à posição em que ele está. Ou seja, eu posso pegar esse segmento de reto orientado e colocar na posição que eu quiser, desde que eu mantenha a mesma direção, o mesmo sentido e a mesma norma. Enquanto eu mantiver isso daí, eu posso colocar onde eu quiser. Colocar aqui, lá em cima, embaixo, enfim, onde eu quiser. Tudo bem, gente? Então, isso daqui vai ser a nossa definição de vetor, tá? Então, vetor é toda essa galera aí, desde que eles sejam aí equipolentes, e aí você pode, então, posicionar da forma que você achar melhor, da forma que for mais útil para você. Muito bem.
Então, a gente já sabe o que é um segmento de reto orientado, já sabe o que é essa definição de equipolência, já sabe o que é um vetor. Agora que nós podemos posicionar um vetor da forma que a gente quiser, isso vai ser interessante para a gente. Pode não parecer ser interessante agora, porque agora eu só estou colocando o vetor, assim, desenhando eles, né? Mas assim, eu quero representar um vetor de uma outra forma. O meu objetivo agora é tentar representar um vetor usando os espaços, o R2, o R3 ou outros R's da vida. Então, por exemplo, digamos que eu quero representar um vetor, só que agora no R2. Você sabe que no R2 você tem aqui um plano cartesiano. Bom, vamos dizer que eu quero representar um vetor e a posição inicial que eu vou colocar ele é bem aqui, ó, saindo desse ponto, que eu vou chamar de ponto A. Claro que esse ponto aqui, agora que eu estou no R2, ele tem coordenadas. Vamos dizer que o ponto A em x é a coordenada 1, em y também é a coordenada 1. E eu vou marcar outro ponto. Bora dizer que eu tenho, sei lá, esse outro ponto bem aqui. Esse daqui é o meu ponto B. Esse ponto B também tem coordenadas. Vamos dizer que as coordenadas dele é 4 em x, 2 em y. E agora, então, eu quero representar um vetor que está saindo de A e finalizando em B. Tá? Então, eu quero representar esse vetor. Bom, até aqui a gente já sabe representar ele daquela forma ali, só usando os símbolos, né? Então, daí, eu já sei, por exemplo, que U é igual, nesse caso, eu posso afirmar, né, que U é igual, porque U agora é todos os representantes. Então, U aqui vai ser representado inicialmente por esse segmento de reto orientado, que começa em A, e termina no ponto B. Agora, olha só. O meu objetivo é tentar chegar numa representação para U. Ou seja, eu quero dizer que o meu U ele começa nesse ponto A, o ponto A é o ponto 1, 1, e ele termina em B, que é o ponto 4, 2. Como é que eu escrevo isso? Em forma assim, de números, como é que eu escrevo isso? É só fazer assim, ó. Se eu estou dizendo que eu começo no ponto A e termino no ponto B, então é só eu pegar o ponto B, que é o ponto final, e vou subtrair do ponto A, que é o ponto inicial. Tá? Então, na hora que eu for representar esse vetor em forma de coordenadas, já que eu estou no R2, basta eu pegar o ponto final do meu vetor e subtrair do ponto inicial. Beleza, nesse caso aqui, quem é meu ponto B? Meu ponto B é o ponto 4 em x, 2 em y. Então, eu vou pegar aqui, ó, 4 em x, 2 em y. Aí eu vou subtrair do ponto A. Quem é o ponto A? É o ponto 1 e 1. Isso daqui faz sentido para a gente? O que vocês acham? Faz, né? Já fez uma conta dessa. Isso aqui é um elemento do R2, mas outro elemento do R2. Como é que eu faço uma conta dessa? É simples. Basta eu subtrair em cada coordenada. Então vai ficar 4 menos 1 e depois vai ficar 2 menos 1. Quando eu faço essa conta, então, eu percebo que U é igual a 4 menos 1, 3. 2 menos 1, 1. Então, olha só, eu posso, então, representar esse vetor U, sem desenhar, por exemplo, posso representar por esse par ordenado aqui, ó, 3 em x, 1 em y. O que isso significa? Vamos olhar com mais calma. Isso daqui, gente, é a mesma coisa que eu escrever isso aqui, ó. Eu posso escrever 3, 1, menos 0, 0. Certo ou errado? Certo, né? Diminuir de 0 a 0 vai dar a mesma coisa. Mas por que eu fiz assim? Bom, eu vou chamar esse ponto aqui, 3, 1, de P. E vou chamar a origem de O. Então, por exemplo, eu poderia também dizer que esse meu vetor U também é formado
pelo segmento de reto orientado que começa em O, que aqui é o ponto inicial, e termina em P. Tudo bem? Bora verificar isso daqui mesmo. Se eu pegar esse segmento de reto orientado, ele começa na origem. Então, onde é que é a origem? A origem está bem aqui. E bora pegar o ponto P, que é o ponto 3, 1. Então, o 3 está aqui. Então, seria esse ponto bem aqui, ó. E vamos agora unir isso daqui. Eu te pergunto, esses dois aqui, esses dois segmentos, eles têm a mesma direção? O que vocês acham? Sim. Eles têm o mesmo sentido? Sim, também. Eles têm o mesmo tamanho? Sim, também. Então, eles são equivalentes. Então, se eu disse que esse daqui é o meu vetor U, então esse daqui também é o meu vetor U. Gente, mas o que mudou agora que eu posiciono? Porque assim, vetor, a gente acabou de ver, vetor você pode posicionar onde você quiser. Então, eu podia pegar esse vetor aqui, ao invés de posicionar ele aqui, eu poderia colocar ele mais para cá, ou mais para cá, poderia jogar ele para cá, poderia jogar ele para cá, ou poderia jogar ele para cá. Por que eu quis jogar ele para cá? Porque estrategicamente, quando eu faço isso, quem é o ponto inicial dele? É a origem, 0, 0. Então, ao invés de eu escrever assim, ó, como 2 pontos, eu posso escrever assim, que equivale a um único par ordenado. Então, toda vez que eu for querer representar um vetor, isso em forma de coordenadas, eu não vou te dar 2 pontos. E aí você vai ter que fazer inicial. Não, vou te dar só um ponto. Por exemplo, vou falar assim, sabe quem é o vetor U? O vetor U, vetor V é o vetor 5 e menos 1. Você vai dizer, mas como assim? O que o professor quer dizer já com isso daqui? Por que ele só me deu um ponto? Aí isso aqui já subentende-se que esse meu vetor V, ele sai da origem e chega no ponto 5 menos 1. Então, nesse caso, ó, você pegaria aqui o plano cartesiano, marcaria o ponto 5 em x, marcaria o ponto menos 1 em y, marcaria esse ponto bem aqui, mas basta só marcar o ponto? Não. Aí, o que é o vetor V? Ele sai da origem e chega no ponto. Isso aqui, gente, é importante eu falar, porque normalmente o aluno, quando ele está no início dessa aula sobre vetores, quando eu coloco um vetor assim, por exemplo, que tem só um ponto, é normal que ele coloque o ponto direitinho, mas esqueça de puxar o vetor. Aí, nesse caso, está errado. Porque aqui eu estou falando de vetor e não de ponto. Só que aí alguém pode me perguntar, tá, professor, beleza. Mas, e se o senhor só me falar isso daqui, ó? Desenhe para mim isso daqui. Eu desenho isso aqui. Desenho. Como é que eu vou saber se o senhor está falando de um ponto ou se o senhor está falando de um vetor? Já que até então está representando eles da mesma forma. Bom, aí tem 2 possíveis respostas. A primeira, depende do contexto. Se eu falar desenhe o vetor, aí porque é um vetor. Se eu falar marque os pontos, é ponto. Tá bom? Só que para evitar essa ambiguidade, vai fazer diferente aqui. Toda vez que eu estiver falando de vetor, eu não vou usar parêntese. Eu vou usar esse símbolo aqui, ó. Vou falar U igual a 5 e menos 1. Tá? Eu vou usar isso daqui. Vou usar esta simbologia aqui, tá, gente? Assim, não é todo livro que usa essa simbologia para vetor. A maioria nem usa. A maioria para vetor usa o parêntese mesmo, e dependendo do contexto, está falando de vetor. Mas a gente vai usar essa simbologia. Isso aqui se chama colchete angular. Tá? Então, você não precisa saber o nome, mas lembre-se só que esse símbolo aqui, quando eu colocar, eu estou falando de um vetor. Então, toda vez que eu escrever assim, é porque é um vetor que sai da origem e chega nesse ponto. Claro que tudo que eu falei até aqui não serve só para o R2, também serve para o R3. Então, vamos ver como é que ficaria no R3. Então, se você está no R3
e eu digo assim, olha, desenha para mim esse vetor aqui, U igual a 1, 3, 2. Ó, só que eu estou falando que é um vetor. E aqui o coxete angular já está dizendo que é um vetor também. Aí, então, como é que você desenha isso aqui na R3? Você vai no espaço, você coloca os 3 eixos. Então, você coloca aqui o eixo X, eixo Y, eixo Z. Esse aqui é o X, esse aqui é o Y, esse aqui é o Z. Você marca esse ponto 1 em X, 3 em Y, 2 em Z. Então, bora dizer que o 1 está aqui. Vamos dizer que o 3 está aqui. A partir daqui você já sabe. A gente faz essa diagonal. Marca 2 em Z. Vamos dizer que o 2 está bem aqui. E aí você acha esse pontinho bem aqui, ó. Esse ponto é o ponto 1 em X, 3 em Y, 2 em Z. Só que aqui eu não estou falando de ponto, eu estou falando de vetor. Então, quem é meu vetor U? Já que eu só te dei um ponto, então é porque esse vetor ele sai da origem e chega nesse ponto. E aqui, ó, faço ele saindo da origem e chegando nesse ponto. Então, este daqui é o meu vetor U. Alguma dúvida até aqui, gente? Então, assim, você já sabe, qualquer coordenada que eu te dei um ponto lá, tem 3 coordenadas. Aí você já sabe, você vai olhar para cá e vai interpretar. Ah, isso aqui é um vetor que sai da origem e chega nesse ponto. Tudo bem? Então tá. Antes de eu continuar o assunto aqui, eu queria mostrar isso aqui no GeoGebra para vocês. Porque assim, vocês já estão acostumados a treinar, né? Assim, eu já sei. Vocês saem da aula aqui do Newton já com muita vontade de estudar. Eu sei disso, eu vejo no olho de vocês assim, quando eu estou aqui. Então eu sei que vocês vão sair daqui e falar, eu quero treinar agora na R3, porque a gente só treinava pontinhos. Depois curvas, superfícies, né? Então, agora vocês vão treinar vetores. Então, saindo daqui, você vai pegar ali, acho que, o quê? Você pode começar a resolver, acho que 10 da noite. Você pode começar a resolver alguns exemplos, 10 da noite. Aí você vai, 10 da noite, vai até, acho que 6 está bom. Né? Ou você faz alguma coisa nesse intervalo de 10 às 6. Não, se você tiver outro compromisso, tudo bem, mas fora isso, de 10 às 6, acho que é um bom intervalo para você treinar vetores. Então, você vai pegar na sua casa, pegar seu caderno, aí você mesmo vai jogar, e um monte de vetor. Ah, primeiro octante, sétimo, 6, sei lá, vai escolher um monte aqui e vai sair desenhando aqui os vetores, tá bom? Então, esse é o dever de casa de vocês, né, que vocês vão, já hoje mesmo, vocês vão resolver e terminar amanhã, tá? Enfim, eu disse que eu ia mostrar no GeoGebra como é que você faz. Ah, professor, mas eu vou resolver 200 exercícios. Como é que eu vou saber se eu acertei? Você vem aqui no GeoGebra, ó, vou ensinar você. Tá aqui, vem aqui no GeoGebra. Tá aqui já a nossa ferramenta. Aí digamos que você fale assim, eu não quero que meu vetor saia da origem, eu quero que ele saia de outro ponto aí. Tá, tudo bem. Qual é o ponto inicial que você quer? Bora colocar aqui o ponto 0, 1 e 0. Está aqui. Ó, marcamos o ponto A. Esse é o ponto A, ponto inicial. Então, vamos marcar agora o ponto final. Professor, o ponto final é o ponto, sei lá, 2, 3 e 2. Está aqui, ó. Está aqui o ponto B. Professor, mas eu quero que tenha um vetor aqui. Aí, esse aqui é o ponto inicial, esse aqui é o ponto final. O que eu faço? Aí, você vai bem aqui, ó. Aqui, ó, tem as opções, né? Você vai aqui na segunda, ó. Bem aqui, que tem até um segmento de reta. Aí clica aqui, aí aqui, ó, penúltimo, vetor. Aí clica aqui, aperta no ponto A e aperta no ponto B. Opa, tá aqui, ó. Ele formou o nosso vetor. Então, esse vetor aqui, ó, que eu acabei de formar, é um vetor que sai do ponto A e termina no ponto B. Se você olhar aqui do lado esquerdo, ó, tá aqui, vetor U é igual a vetor, né? Olha que vetor ele me deu aqui, o vetor 2, 2, 2. De onde ele tirou esse 2, 2, 2? O que vocês acham? De onde saiu esse 2, 2, 2? Aí. Ele só subtraiu, né? B menos A. Ó, porque pega o B, é 2, 3, 2. Subtrai de A. A, 0, 1, 0. Aí vai ficar 2, 2, 2, que foi o que a gente fez ali. O que significa que se eu quisesse posicionar esse vetor aqui, ó, que vocês estão vendo, saindo da origem, quem vai ser o ponto final dele? Vai ser qual o ponto final? Se eu posicionar ele saindo da origem. 2, 2, 2. Né? 2, 2, 2. Vamos ver.
Como é que você escreve isso aqui? Ah, agora eu quero saber como é que eu escrevo um vetor saindo da origem chegando no ponto 222. Como é que eu faço? Aí você joga aqui, ó, o comando vetor. Escreve aqui, vetor. Aí ele já vai entender que você quer um vetor. Aí você abre parênteses. Esse primeiro par de parênteses aqui é só para dizer o comando. O comando é vetor. Agora eu vou jogar mais um par de parênteses, que é para dizer justamente o ponto final. Então, se eu jogo só um ponto aqui dentro, ele já entende que ele sai da origem e chega no ponto. Aí eu vou colocar o ponto aqui, 2, 2, 2. Dá o Enter. Está aqui. Vamos ver se é o mesmo vetor. Ó, eles têm a mesma inclinação, o que vocês acham? Sim ou não? Tem, né? Mesma direção. Eles têm o mesmo sentido? Sim ou não? Tem também, né? O sentido aqui é ascendente, subindo. Eles têm o mesmo tamanho? O que vocês acham? Tem também. Aqui, ó. Eles têm o mesmo tamanho. Então, sim, eles são o mesmo vetor. Então, pronto. Você já sabe brincar aqui no GeoGebra, você vai fazer isso aí. Você tem muita coisa para fazer essa noite. Creio que as outras matérias, você não tem prova ainda para fazer, nem nada. Então, aproveite esse tempo livre que você vai ter para se divertir. Opa, temos uma pergunta. Pode falar. Perfeito. Ó, o Caio perguntou assim, professor, então para eu saber as coordenadas de um vetor, uma única coordenada, basta eu pegar o ponto final e subtrair do ponto inicial? Sim, basta você fazer isso. Aí, então, toda vez que eu já te der um vetor que já tem só um ponto lá, aí já subentende-se que ele está saindo da origem e chegando nesse ponto. Tá? E por isso que essa representação de um único ponto, ou seja, que subentende que ele sai da origem, é o que a gente vai mais usar aqui. Então, eu não vou escrever aqui, o vetor V, tipo, eu não vou escrever assim para vocês. Deixa eu pegar aqui. Tipo assim, eu não vou escrever assim, U é igual a B, sendo que B sei lá, é 4, 3 e 3, e o A, ele é 3, 0 e 1. Eu não vou escrever assim. Isso aqui só vai dar mais trabalho para a gente. A não ser que seja necessário de alguma forma. Que eu queira que ele saia de um outro ponto e termine em outro ponto. Aí tudo bem. Mas na maioria das vezes eu vou colocar assim. Ó. Tanto que na verdade é o mesmo vetor. Se você subtrair aqui, 4 menos 3 vai dar 1. 3 menos 0 vai dar 3. 3 menos 1 vai dar 2. É o mesmo vetor. Só que agora ele está saindo desse ponto aqui e chegando nesse ponto aqui. Tá? Mas na maioria das vezes a gente vai usar esta representação. Gente, assim, eu tenho uma pergunta para vocês, que poderia ser que alguém perguntasse, mas já que ninguém perguntou, eu vou perguntar. Você vai dizer assim, professor, vamos voltar aqui para o GeoGebra rapidamente. Assim, alguém vai me dizer, professor, tudo bem, realmente, visualmente, parece mesmo que eles têm a mesma direção, assim, o mesmo sentido, é mais óbvio de enxergar realmente, uma vez que eles têm a mesma direção. Agora, o que me garante que eles tenham o mesmo tamanho, esses dois aí? Porque até então eu só estou olhando o tamanho, só no olhômetro, né? Estou olhando assim o tamanho do olhômetro. Como é que eu calculo o tamanho de vetor? Sem precisar, assim, eu chegar na hora da prova e puxar uma trena aqui do meu bolso e sair jogando assim na minha prova, né? Como é que eu faço isso? Bom, boa pergunta, gostei da pergunta. Então, ó, a gente vai responder essa pergunta agora. Como é que eu calculo uma norma de um vetor? Aí eu vou usar esse exemplo aqui, que eu já trouxe aqui. Então, vamos lá. Esse exemplo que está bem aqui. Aqui no quadro. Ó, por exemplo, eu tenho esse vetor aqui, ó, esse vetor U. Ele sai da origem e chega nesse ponto, que é o ponto 1, 3, 2. Digamos que eu peça para você para calcular a norma deste vetor, o tamanho dele. Como é que você pode fazer? Aqui você tem que ser estratégico. Tem que fazer que nem o Caio que perguntou, professor, eu não sei a fórmula ainda, mas com o que eu já sei, já dá para fazer? Já dá para fazer. Olha só o que a gente vai fazer. Eu quero calcular o tamanho dele, o tamanho do vetor U. O que eu faço? Bom, você concorda comigo que o tamanho do vetor é o mesmo comprimento, é a mesma distância desse ponto aqui, que é a origem, até esse ponto final aqui? Sim ou não? Sim, né? Se eu descobrir qual é a distância da origem até esse ponto, eu estou descobrindo o quê? A norma do vetor. É isso que eu estou fazendo. Quem é esse ponto inicial aqui? É a origem. Vou chamar aqui de O, que no caso é 0, 0, 0.
E quem é esse ponto final aqui? Vou chamar de ponto P. Sendo que, vou escrever aqui embaixo. Quem é O? O é a origem. Então, é 0, 0, 0. E quem é o P? P é esse ponto aqui que eu marquei. Ele é 1 em X, 3 em Y, 2 em Z. Aí tá. Aí eu quero descobrir qual é a norma, ou seja, qual é o tamanho do meu vetor U. Como é que eu faço? Bom, eu percebo nesse caso aqui que a norma do meu vetor U é justamente a distância da origem até o ponto P. Esse é a norma do vetor. Se eu descobrir quanto é essa distância entre o ponto O e o ponto P, eu descubro o tamanho do vetor. Eu sei calcular a distância? Sei. Eu sei calcular a distância. Como é que é? Isso aqui é raiz quadrada. Aí vamos lá. Ponto P está aqui, ponto O está aqui. Então vai ficar 1 menos 0 ao quadrado mais 3 menos... Estou tirando aqui, 1 menos 0, agora 3 menos 0. 3 menos 0 ao quadrado mais 2 menos 0 ao quadrado. Está aqui. Isso é a distância entre dois pontos. Né? Acho que você já sabe disso, né? Na prova de vocês até... Nem caiu distância, né? Na prova de vocês, só caiu para... Está muito fácil a prova de vocês. Mas agora se prepare, é provável que você calcule distância. Então tá aqui, como é que calcula isso daqui? Vai ficar 1 menos 0 é 1, ao quadrado é 1, mais 3 menos 0 é 3, ao quadrado é 9, mais 2 menos 0 é 2, ao quadrado é 4. Isso aqui vai dar raiz de 14. Pronto. Descobri um modo de eu calcular a norma de um vetor, usando o quê? Distância entre dois pontos. Agora, algumas observações importantes. Primeiro, eu não vou usar não vou escrever norma do vetor U. Não, isso aí está feio. Né? Eu quero uma coisa mais bonita, mais elegante. Então, ao invés de eu usar isso aqui, eu vou usar uma nova notação. Qual é a notação? Vocês lembram da notação do módulo? Lembram, né? Como é que é? Uma barra vertical, de um lado e de outro. Pois é, de norma vai ser parecido, só que vai ser 2 barras de cada lado. Tá? Então, norma aqui para a gente vai ser assim, 2 barras, aí coloco o vetor U e coloco 2 barras. Sem as barras, isso aqui é um vetor. Com as barras, é o módulo ou norma do vetor U. Tá? Então, é a norma do meu vetor U. Aí eu calculei a norma desse caso aqui e deu raiz de 14. Mas alguém pode me perguntar, professor, mas eu preciso fazer essas subtrações aqui, porque não vai dar menos 0, né? Menos 0, menos 0 não é o mesmo valor? É. Então, precisa ficar colocando menos 0, menos 0, menos 0? Não. Por isso que é legal quando a gente sempre assume que o vetor ele sai da origem. Porque se um vetor sempre sai da origem, na hora que você for calcular a norma dele, você não precisa ficar colocando 0 aqui. Não, basta você colocar o quê? Esses valores que estão aqui. Então, eu poderia colocar direto. Raiz quadrada de 1 ao quadrado, mais 3 ao quadrado, mais 2 ao quadrado. Então, de forma resumida, olha só, de forma resumida, se eu tenho um vetor aqui, se eu tenho um vetor, seja do R2, do R3, vou colocar do R3. Ele tem 3 coordenadas, x0, y0, z0. E eu te pergunto, qual é a norma desse vetor aqui? A norma dele vai ser raiz quadrada de x0 ao quadrado mais y0 ao quadrado mais z0 ao quadrado. Está aqui. É isso. De onde eu tirei essa fórmula aqui? Da distância de 2 pontos. Tá? Então, é a distância de um ponto até a origem. É essa fórmula aqui. Então, essa fórmula aqui é a fórmula da norma. Então, toda vez que você ouvir isso daqui, calcule a norma de um vetor. Aí você vai jogar nessa fórmula. Aí, eu vou escrever aqui, isso daqui é importante, tá? Importante. Por que eu estou escrevendo isso? Porque é importante, né? E por que é importante? Porque isso daqui vocês vão usar para a prova 2? Vão. Vocês vão precisar para a prova 3? Vão também. Prova 4? Também. Prova 5? Também, tá? Então, isso aqui vocês vão usar muito. Então, por favor, nunca esqueçam mais na vida de vocês, tá? Se esquecer, lembra de onde vem, você consegue demonstrar.
Isso aqui você vai usar. Na prova 2, se cair, pode cair assim. Calcule a norma de alguma coisa. Pronto. Aí na prova 3, vai pedir outra coisa. Mas para você chegar nessa outra coisa, tem que calcular a norma primeiro. Aí na prova 4, vai pedir outra coisa. Que o primeiro passo é calcular a norma. Tá? É assim que funciona. Então, por favor, já escreva aí. É importante. Pode escrever. O professor avisou que vai cair na prova. É porque alguma prova vai cair. Pode não ser a próxima, mas em alguma você vai ter que usar a norma, tá? Então você coloca aí. Alguma dúvida, gente? Esse assunto? Tudo certinho? Tá fácil? Dá para tirar mais um 9? Dá, né? Então aproveite. Tá, vamos voltar aqui. Bom, vou aqui para os slides agora. Ó, já tem quase 1 hora de aula. Ainda tem algumas coisas para a gente ver. Então bora aqui para o nosso slide. Bom, estamos na aula 3, estamos falando de vetores. Bom, eu não vou ser repetitivo aqui, então essa primeira parte aqui, que é a definição em norma, os slides é tudo que eu já mostrei aqui para vocês no quadro. Tá? Então eu queria passar aqui para essas operações com vetores. Só que antes, na verdade, de eu chegar aqui, eu só queria resolver pelo menos 2 exercícios de norma, que eu acho que vai ser importante para a gente. Então, vamos resolver esses 2 aqui. Depois a gente fala um pouquinho aí das operações. Então, primeiro exercício, calcula a norma de um vetor. Aí o segundo, olha o que aparece. No segundo já aparece uma força aqui. Uma força F, não sei o que, em newtons é aplicada em um ponto. Determine a intensidade da força e o ângulo que ela faz com o eixo positivo x. Aí você pode dizer assim para mim, professor, o que tem a ver uma força com vetor? Né? Aí, bom, você deve lembrar, mas força, ela é uma grandeza o quê? Vetorial. Então, bora para cá, por enquanto. Depois a gente vai voltar aí para o slide. Então, assim, em física, você aprende que existem 2 tipos de grandeza. Existe uma grandeza escalar. O que é uma grandeza escalar? Lembra, nossa primeira aula, o que é um escalar para a gente aqui? É só um número. Né? Escalar é um número. Em física, escalar é uma coisa que só precisa de uma informação. Né? Por exemplo, se eu te perguntar, que horas são? Você vai dizer, professor, são 15 para as 4. Acabou. Eu não vou te perguntar em que direção. Não. Claro que, a não ser que a gente pudesse voltar no tempo, né? Mas o tempo ele só tem uma direção e um sentido. Ou então, se eu perguntar para você, qual é a sua massa? Aí você, minha massa é 50 quilos. Acabou. Não vou te perguntar qual é o sentido. Não. Massa é massa, entendeu? Acabou. Então, massa e tempo são grandezas escalares. Agora, e força? Força é uma grandeza vetorial. Você vai dizer, não, professor, não é não. Porque, por exemplo, se eu disser assim para vocês, eu apliquei uma força neste objeto aqui de 20 newtons. Essa informação está completa? O que vocês acham? O que vai acontecer com esse objeto se eu aplicar uma força de 20 newtons? O que você acha? Professor, ele vai andar, ele vai cair. Como é que você sabe? Depende do quê? Da direção e do sentido que eu apliquei a força. Porque, por exemplo, se eu aplicar uma força, sei lá, de 200 newtons nesse copo, digamos que ele não ia se quebrar, mas eu aplico nessa direção aqui, ele não vai cair, ele vai ficar aqui. Agora, se eu aplico nessa direção aqui, aí já corre o risco de cair. E se eu continuar aplicando, ele vai cair. Então, note que força é uma grandeza física que não depende só do módulo dela, né? Só do valor dela, da intensidade. Não, depende da direção e depende do sentido. Então, ela é uma grandeza vetorial. Outras grandezas vetoriais, velocidade, aceleração, né? Enfim, a gente tem aí várias e outras coisas que você pode ver. Aliás, esse é um bom exercício. Na física, quando você aprende uma grandeza nova, você já se pergunta, escalar ou vetorial? Trabalho, o que vocês acham? Trabalho, escalar ou vetorial? A gente vai ver, não hoje talvez, mas na próxima aula a gente vai ver essa questão do trabalho. Ou hoje ainda, né? Não sei. Enfim, vamos ver. Aí tá, bora voltar para o exercício então. Bom, eu falei tudo isso por causa do segundo exercício, né? Mas a gente vai resolver o primeiro exercício. Deixa eu anotar aqui no quadro. E aí a gente vai resolver. Então vamos lá.
Gente, isso aí você mesmo já pode começar a fazer, tá? Pegue seu caderno aí, pegue a sua folha de exercício que você usa toda madrugada e já vai colocando esse exercício aí. Bom, primeiro exercício eu tenho vetor U, 1 sobre raiz de 2, 1 sobre raiz de 2. Aí deixa eu colocar logo aqui o 2. Segundo exercício, a força... Olha, ó, leiam bem o que ele quer no segundo exercício, que ele quer a intensidade da força e ele quer o ângulo que ela faz com o eixo x positivo. Tá, então bora voltar para cá, 10 raiz de 3. 10 raiz de 3 newtons. Pronto, vamos lá, gente. No primeiro exercício, ele só quer que você calcule a norma. Só isso. Então, a gente vai usar a fórmula da norma, que a gente já sabe. Então, ó, se o meu vetor ele tem duas coordenadas, então na hora que eu for jogar a fórmula da norma de U, vai ser raiz quadrada. Ó, isso aqui é para você não dizer, o professor em sala de aula só usa número inteiro lá. É 1, é 3, é menos 1, aí chega aqui na prova, é raiz, é número irracional. Então tá aqui, ó, já estou trazendo aqui, 1 sobre raiz de 2. Aí eu quero calcular a norma disso daqui. Aí vai ficar 1 sobre raiz de 2 ao quadrado, mais, aí de novo, 1 sobre raiz de 2 ao quadrado. Tá aqui. Bom, fazer a conta, né? Aqui vai ficar 1 sobre 2, já que vai ficar ao quadrado, então vai ficar meio, mais, aqui é a mesma coisa, então vai ficar meio. Meio mais meio. Meio mais meio vai dar 1, então vai ficar raiz de 1. Claro que a raiz de 1 vai dar 1. Então, nesse caso, quanto deu a norma? Deu 1. Então, qual é o tamanho desse vetor? É 1. 1 o quê? 6 centímetros, metro, depende do que for a questão. Agora, detalhe importante. Olha só, coloque isso no seu caderno, escreva isso daí no seu caderno. Toda vez que a norma de um vetor for igual a 1, ele vai ter um nome especial. Que nome é esse? Eu vou chamar esse vetor de vetor unitário. Tá? Então, toda vez que a norma do vetor for 1, ele é unitário. Então, vou escrever aqui, ó. Isso aqui é um vetor unitário. Então, por favor, não esqueça nunca mais isso na sua vida. Tá? Isso aqui, ó, vetor unitário. Pronto. Aí, às vezes, em algumas questões, eu vou só dizer, um vetor unitário, não sei o que, pronto, já te dei a informação da norma do vetor, é unitário. Aí o resto você consegue chegar. Bom, segunda questão. Ele me dá este vetor, esse vetor aqui é um vetor força, aí ele quer que eu calcule a intensidade da força, e ele quer que eu calcule também o ângulo que esse vetor faz com o eixo x. Aí você vai se perguntar, nossa, mas qual é a intensidade da força? A força aqui é 10, que é a resposta? Quanto é a força? É 10 ou é 10 raiz de 3? Não necessariamente, nenhum dos dois, a priori. Então, quando a gente pede intensidade de um vetor, o que ele quer? A norma desse vetor. Então, o que eu vou fazer aqui para calcular a intensidade dessa força é calcular a norma disso daqui. Então, eu vou vir, ó, calcular a norma do vetor f, que vai ser raiz quadrada. E note que eu vou calcular a intensidade sem desenhar. Nesse primeiro momento não vou desenhar nada. Então, vou calcular a norma. Vai ficar 10 ao quadrado. Mais, aqui vai ficar 10 raiz de 3 ao quadrado. Aqui. Agora é só fazer a conta. Isso aqui vai dar 100. Mais, aqui vai dar 100 vezes 3. 300. Aí pronto, isso aqui vai dar 400, e aqui vai dar 20. 20 o quê? É força isso daqui, né? Então é newtons. Então olha só, gente. Por mais que, isso aqui é importante você verificar, por mais que a norma de um vetor é o comprimento dele, mas quando o seu vetor ele tem uma interpretação física, por exemplo, que é força, então não necessariamente a norma ela vai ser um comprimento assim, de metro. Assim, não. Isso é o quê? Newtons. Tá? Então, nesse caso aqui, por isso que eu falo eu não perguntei qual é o tamanho, não, perguntei qual é a intensidade da força. Mas nesse caso eu também estou falando de norma. Mas agora a norma ela tem uma interpretação física.
Por isso que aqui, ó, no final não vou colocar metros, a não ser que fosse um vetor posição. Eu estou falando de newtons. Tudo bem? Então é isso. Então essa é a resposta. Então tá. O que mais ele perguntou? Ele perguntou qual é o ângulo que esse vetor aqui ele forma com eixo x positivo. Aliás, detalhe. Olha, que a nossa resposta não foi nem 10 nem 10 raiz de 3. Foi 20. Então, na verdade, ó, a força aplicada foi essa daqui. Qual foi a intensidade? Não foi nem isso nem isso. Foi 20. Porque foi a norma desse vetor aí. Tá? Agora, como é que eu descubro o ângulo? Eu vou precisar desenhar? Bom, agora sim, agora eu vou desenhar para achar o ângulo. Mas, ainda essa semana, nós vamos aprender também a achar ângulos sem você realmente ter que desenhar. Apesar que desenhar é legal, né? Desenhar é bom, é bonito, é importante, mas a gente ainda vai aprender. Então, por enquanto, eu vou desenhar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou desenhar este vetor. Bom, como ele só tem duas coordenadas, gente, então para eu desenhar ele, eu vou desenhar ele no plano, tá? Então tá aqui, ó, eixo x e eixo y. Vou marcar aqui o valor 10. Vai dizer que o 10 está bem aqui. E vou marcar 10 raiz de 3. Vamos dizer que está bem aqui. Vai surgir esse ponto. Então, esse daqui é o meu vetor. Esse aqui é o meu vetor força. O que ele quer da gente é que a gente descubra esse ângulo aqui, ó. O ângulo formado entre o vetor e o eixo x positivo. Como é que eu faço isso? Tem mais de uma forma de fazer. Mas eu creio que o mais direto que a gente vê do ensino médio é olhar para o triângulo retângulo. Esse triângulo que é formado bem aqui, ó. Né? Então, você tem bem aqui um triângulo retângulo. Bem aqui, ó. Então, é para esse triângulo que eu vou olhar. Então, eu posso desenhar o triângulo aqui do lado. Deixa eu até colocar aqui, mais para cá. Ó, então, esse mesmo triângulo que vocês estão vendo, eu vou repetir aqui do lado. Então, vai ficar assim. Tá? Inclusive, ó, tem as mesmas medidas. Aqui é 90 graus. E aqui ainda é o meu ângulo θ. Note que quando eu vou fazer esse triângulo retângulo aqui, eu nem estou ligando mais para o vetor em si, para o sentido dele. Não, quero olhar só para o valor aqui dos comprimentos. Então, por exemplo, nesse triângulo retângulo, quanto vale a base dele? A base dele, ó, vale de 0 a 10. Então, é 10. Então, vou jogar aqui. A base dele é 10. Da mesma forma, a altura dele é 10 raiz de 3. Está aqui. E a hipotenusa dele vai coincidir com a norma desse vetor, que eu já sei que é 20. Vou jogar aqui 20. Uma vez que eu tenho um triângulo retângulo, eu posso fazer aquelas relações trigonométricas. Posso usar seno, cosseno, tangente, tanto faz. Mas nesse caso, vou usar, acho que, seno, pode ser seno. Vamos usar, ou melhor, vamos usar tangente. Eu vou usar tangente porque, nesse caso, você vai perceber que eu nem precisaria ter calculado a norma para já descobrir o ângulo. Já poderia descobrir antes de calcular a norma, tá? Porque a tangente não vou usar a hipotenusa. O que é a tangente de θ? Vai ser o cateto oposto, que é 10 raiz de 3, sobre o cateto adjacente, que é 10. Então, olha só, calculei a minha tangente, e a minha tangente deu raiz de 3. Quem é o arco tangente de raiz de 3? Vocês lembram? 60 graus. Ou seja, qual é o ângulo cuja tangente vai dar raiz de 3? 60 graus. Então, nesse caso, o θ é 60 graus. Ou, se você quiser também, você pode colocar em radiano. Vai dar π sobre 3 radiano. Professor, na sua prova, se caiu uma dessa, eu quero que eu coloque em quê? Tem que ser em grau e radiano. Tanto faz, gente. Só me dê o ângulo certo, por favor. Tá? Pode ser em grau, pode ser em radiano. Ah, não, eu fui querer converter para radiano, mas eu errei. Não, então deixa em grau mesmo, tá bom? Assim, se você estiver inseguro, deixa do jeito que está, desde que seja o ângulo correto. Tanto faz grau ou radiano. Eu gosto mais do radiano, mas pode ser, você não vai perder nenhum ponto, vai tirar a questão inteira. Aí tá, agora sim, vamos falar um pouquinho sobre operações com vetores. Então, por enquanto, a única coisa que a gente sabe fazer com vetor é posicionar um vetor. Não precisa sair da origem, pode sair de outro ponto também, terminar em outro ponto. A gente sabe calcular a norma de vetor.
Agora, eu queria falar de algumas operações, principalmente adição de vetores e multiplicação por escalar. Eu já queria chamar a sua atenção, porque essas duas operações que eu vou ver com vocês agora, que é, de novo, adição e multiplicação com escalar, são as mesmas operações que nós vimos para os espaços Rn. Se você lembrar da nossa primeira aula, você vai ver que essas são as operações principais. A mesma coisa com vetor. Até porque aqui eu não estou usando todo o rigor matemático, mas eu poderia definir um espaço vetorial só para os vetores do R2 ou só para os vetores do R3. Se eu não me engano, no material de vocês tem um pouco dessa linha de raciocínio, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa, como é que você vai fazer uma adição de vetores? Bom, esse daqui é o jeito tradicional. Ou seja, você tem o vetor e o vetor V. Você quer fazer a soma deles. Como é que você faz? Você posiciona o vetor V. Lembra que o vetor V você pode tirar e posicionar ele em outro lugar, conforme a sua vontade. E aí, então, você posiciona o ponto inicial do vetor V no ponto final do vetor U. Então, nesse caso aqui, ó, o meu vetor U ele terminava no ponto B. Então, eu peguei o vetor V e coloquei ele aqui inicialmente no ponto B. E quem vai ser o meu vetor final, o meu vetor soma? Vai ser aqui, ó, o início do vetor U e o ponto final vai ser o final do vetor V. Então, daqui para cá, eu tenho o vetor U mais V. Isso é uma forma de você somar vetores. Outra forma que você também aprendeu seria pela regra do paralelogramo. Então, ao invés de você unir o final com o inicial, não, você pega o vetor U e pega o vetor V. Aí você vai unir o ponto inicial deles. Ó, tá bem aqui, ó. Nesse ponto A, a gente coloca o início do vetor U e o início do vetor V. A partir daí, você projeta os vetores até formar um paralelogramo. E essa diagonal aqui, ó, essa diagonal que começa em A e termina em C, que é o final da projeção, é o nosso vetor soma. Não importa o jeito que você escolher para somar. Pode ser por essa regra, pode ser pela forma tradicional. Perceba que tem que dar o mesmo vetor. Mesmo tamanho, a mesma direção e o mesmo sentido. Só que assim, o mais legal é que a gente não vai fazer nem pelo jeito tradicional, nem pela regra do paralelogramo. A gente vai fazer de uma outra forma, que eu vou mostrar aqui para vocês agora. Então, estamos falando sobre adição, no caso de vetores, né? Bom, como eu falei para vocês, toda vez que a gente for falar de vetor, eu vou falar em termos de coordenada mesmo. Então, não adianta eu ficar só desenhando sem dar coordenadas para vocês. Então, digamos que você tem um vetor U. O vetor U é um vetor que vai ser, sei lá, 2 em x, colocar 3 em y. E eu tenho meu vetor V. O meu vetor V vai ser um vetor 1 em x, 0 em y. Vou colocar aqui 2, aqui eu vou colocar 1. Pronto. Acho que vai ficar legal. Então, digamos que eu te dei um vetor U e eu te dei um vetor V. Aí eu quero que você faça a soma desses vetores. Aí o que a gente poderia fazer, né? Se eu fosse usar o jeito tradicional ou se eu fosse usar pela regra do paralelogramo. Então vamos lá. Se eu fosse usar pela regra do paralelogramo, aí eu teria que posicionar os vetores saindo do mesmo ponto, que seria a origem. Então o meu vetor U, digamos que aqui é 1, aqui é 3. Então, nós teríamos esse pontinho bem aqui, e o meu vetor U ia sair da origem e chegar nesse ponto aqui. Já o meu vetor V, ele ia sair da origem e chegar no ponto 2 e 0. Vamos dizer que o 2 está aqui. Então, esse daqui seria o meu vetor V. Então, o meu vetor V é o laranja, o meu vetor U é amarelo. Aí eu quero somar esses vetores. O que eu poderia fazer? Se eu fosse usar a regra do paralelogramo, então eu teria que pegar esse vetor V e jogar ele para cá.
projetar ele bem aqui, ó. Do mesmo modo, eu ia ter que pegar esse vetor U e projetar ele aqui. Vai ficar algo assim, ó. Ó, e perceba que essas projeções, elas iam se encontrar bem aqui, ó, nesse ponto. E aí, quem seria o meu vetor soma? Seria um vetor saindo aqui da origem e chegando nesse ponto. Tá? Esse seria o meu vetor soma. Outra forma que eu teria para fazer era jogar o vetor V direto para cá. Eu ia ter só o vetor U, depois só o vetor V, e esse aqui seria o meu vetor soma. Então, tem essas duas formas de você somar vetores. Só que eu não vou fazer por nenhuma delas, assim, usualmente falando. Como é que a gente vai fazer? Bom, já que os nossos vetores, eles têm coordenadas, quando eu quiser somar vetores, eu vou somar esses elementos aqui. É isso que a gente vai fazer. Então, por exemplo, nesse caso, se eu quisesse o vetor U mais V, o que eu faria? Seria 1 mais 2, faria 1 mais 2 e faria 3 mais 0. 3 mais 0. Então, nesse caso, quem seria meu vetor U mais V? Seria o vetor 3, 3. Esse seria o vetor. Ou seja, seria um vetor que sairia da origem e chegaria no ponto 3, 3. Nesse caso, ó, que é justamente esse ponto bem aqui. Bem aqui é o valor 3, aqui é o valor 3, chegaria nesse ponto, então ele sai da origem e chega no ponto 3, 3. Então, de qualquer forma que você for fazer, você vai chegar no mesmo resultado. Só que usando essa forma aqui, é um jeito mais rápido para a gente. Porque na hora que eu for somar os vetores, basta somar em cada coordenada. E eu vou chegar no valor que eu quero. Aí, da mesma forma, eu poderia subtrair vetores, que seria subtrair as coordenadas aqui, e assim por diante. Claro que eu não vou revisar tudo, essa parte de somar vetores, né, subtrair, porque isso subentende-se que a gente já viu do ensino médio. Aí, caso você queira revisar, você pode pegar uma aula também, pode pesquisar, pode ver algumas aulas sobre isso, só para você relembrar. Mas pelo menos aqui, que a gente vai mais usar essa soma desta forma aqui que vocês estão vendo. Outra operação, que a gente vai ver aqui também, como eu já citei, é a multiplicação por escalar. Multiplicação por escalar. Então, por exemplo, digamos que você tem um vetor U. O seu vetor U é o vetor 2 e 1. Então, na hora que você for fazer aqui, no plano cartesiano, basta você marcar 2 em x, basta você marcar 1 em y, e aí você vai ter aqui, ó, o nosso vetor U. Só que se você quiser, você pode pegar um vetor e multiplicar por um número, por um escalar. O que seria isso? Por exemplo, se eu chegasse e calculasse 2 vezes o vetor U. O que seria isso daqui, gente? 2U. Seria eu pegar cada coordenada e multiplicar pelo meu escalar. Que nem nós já fazíamos nos RN. Então, nesse caso, ficaria 2 vezes 2, 4, 2 vezes 1, 2. Então, meu novo vetor 2U, ele vai sair da origem e chegar no ponto 4 e 2. Então, se fosse fazer aqui, ó, o 4 está bem aqui, o 2 está bem aqui, eu teria esse ponto aqui, ó, e teria, então, meu vetor 2U. Gente, o vetor U e o vetor 2U, eles são iguais? Sim ou não? Bora ver. Bom, para ser iguais, ou melhor, equivalentes também, né? Eles têm que ter a mesma direção, sentido e a mesma norma. Eles têm a mesma direção? Sim ou não? Tem. Eles têm a mesma inclinação. Se eles têm a mesma direção, eles têm o mesmo sentido também? Sim ou não? Sim, também, de baixo para cima. Está subindo. Eles têm o mesmo tamanho, mesma norma? Não, não tem a mesma norma. Né? O vetor 2U é 2 vezes o tamanho do vetor U. Tá? Então, eles não têm o mesmo tamanho. Tudo bem? Então, não é o mesmo vetor. Assim como na hora que eu somei 2 vetores aqui, me deu um novo vetor. Mas esse novo vetor não é igual a esse aqui, não. A não ser que tivesse 0, 0 aqui.
Aqui é a mesma coisa, eu peguei um vetor, multipliquei por um escalar. Isso aqui é um novo vetor também. Tá? Só que tamanho diferente. Nesse caso é um tamanho maior, poderia ser um tamanho menor. A não ser que eu multiplicasse por 1, aí tudo bem, seria o mesmo vetor. Eu posso multiplicar também por um valor negativo. Por exemplo, eu poderia multiplicar por menos 1. Aí eu teria o vetor menos u. Quem seria o vetor menos u? É você pegar e mudar o sinal aqui dos pontos. Então vai ficar menos 2, menos 1. Ou seja, eu mudei o sinal de todo mundo que estava aqui dentro. Então, só que isso aqui ainda é um vetor também. Então eu marcaria o ponto menos 2 e menos 1. Seria esse ponto. Seria esse ponto bem aqui, ó. Então aqui é menos 1, aqui é menos 2. E esse vetor aqui, no caso, ele sairia da origem e chegaria nesse ponto. Tá? Esse aqui é o meu vetor menos u. Eu te pergunto, esse vetor menos u tem a mesma direção do vetor u? Sim ou não? Tem a mesma direção. Eles têm a mesma norma? Tem a mesma norma também. Tem o mesmo sentido? Não, não tem o mesmo sentido. Então, eles são iguais? Não são iguais. Não são. Nesse caso, eu posso chamar esse vetor aqui de vetor, é o oposto. É o oposto de u. Então, o que é um oposto de um vetor? É um vetor que vai ter a mesma direção, a mesma norma, só que sentido contrário. Tá? Isso que é um oposto. Aí representa só pelo sinal aqui do negativo. Tudo bem? Tem aqui alguma dúvida? Alguma pergunta? Tá fácil, gente? Tá fácil, né? Se caiu mais dessa na prova aqui, tá de boa, né? Tudo bem. Então, vamos lá. Vamos continuar aqui no nosso slide. Bom, aqui como eu já falei, o que eu mostrei ali, eu dei um exemplo no R2, mas claro que vale para o R3 também. Então, se você tem dois vetores do R3, você quer somar os vetores, você soma aqui, ó, em cada coordenada, sem problema nenhum. Bom, o mesmo vale para multiplicação por escalar. Se você tem um vetor e multiplica por um escalar, você vai pegar esse escalar e multiplicar em cada coordenada. Agora que você já sabe multiplicar por escalar, isso serve também para divisão. Porque ali eu multipliquei o u por 2, poderia dividir por 2. Uma divisão não é uma multiplicação também? Então é a mesma ideia. Se ao invés de eu multiplicar por 2, eu tivesse dividido por 2, isso seria o quê? Eu ia pegar cada coordenada e dividir por 2. Tudo bem? Por que eu estou falando isso? Porque agora eu vou dar uma nova definição para vocês aqui, que é a definição de versor. Tá? Então olha só o que é um versor aqui. Se você tem um vetor não nulo, então o versor dele vai ser um vetor unitário que tem a mesma direção e sentido do vetor inicial. Isso é um versor para a gente. E você consegue calcular o versor de um vetor, basta fazer isso aqui, ó. Pega o vetor e divide pela norma. Aí isso você vai ter um versor. Ah, tu não entende nada. Calma, a gente vai explicar. Agora aqui para o quadro, eu vou até dar um exemplo aqui para a gente. Vamos falar aqui brevemente de versor. Então, olha só, digamos que você tem um vetor. Digamos que eu tenho um vetor U aqui. Aí, digamos que eu medi o vetor U e, sei lá, aqui o comprimento dele é 3. Aí, o que seria o versor desse vetor U? Seria eu pegar um outro vetor que tenha a mesma direção, o mesmo sentido, só que unitário. O que é unitário? É que o tamanho dele é 1. A norma dele tem que ser 1. Então, nesse caso aqui, seria um vetor mais ou menos, ó, daqui para cá. Então, esse daqui, ó, digamos que daqui para cá fosse 1. Então, se esse aqui é o meu vetor U e tem tamanho 3, então o versor dele seria um vetor com a mesma direção, mesmo sentido, só que a norma, só que agora o tamanho dele é 1. Aí esse versor, eu vou dar essa notação aqui para ele, vai ser U com circunflexo, ou com chapéu. U com chapéu é o versor do meu vetor U. Como é que você calcula o versor de um vetor U? Basta você pegar, ó, para você calcular o versor de um vetor U, basta você pegar o vetor U e dividir pela norma. Aí você, professor, mas eu posso dividir vetores? Eu não estou dividindo vetores.
Eu estou pegando um vetor dividido pela norma. A norma de um vetor é um vetor? Não. A norma de um vetor é o quê? É um escalar. É um número. Então faz sentido eu pegar um vetor e dividir por um número. Não faz sentido? Faz. É como se eu estivesse pegando o vetor, dividindo pela norma em cada coordenada. Então isso aqui é o versor. Então, ó, versor não é o mesmo vetor. Não é, porque o tamanho é diferente. Agora ele é unitário. Mas, depende da situação, é importante eu querer pegar um vetor e ao invés de trabalhar com ele, trabalhar com o versor dele. Isso vai ajudar muito em alguns cálculos, depende do que você quer fazer, da demonstração. Bom, um exemplo. Digamos que você tem aqui um vetor U. O seu vetor U é o vetor 4 em x, 3 em y. Aí eu peço para você calcular o versor dele. Né? Como é que você vai fazer? Primeiro passo, você vai calcular a norma desse vetor. A norma de U vai ser raiz quadrada, 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Isso aqui vai dar 16 mais 9, 25. Então a norma é 5. Isso aqui é a norma dele. E quem é o versor desse vetor? Bom, para você calcular agora o versor, basta você pegar esse vetor U e dividir por 5, que é a norma dele. Mas quem é o vetor U? É esse vetor aqui. Então vai ficar 4 sobre 5, 3 sobre 5. Aí se você quiser pode deixar assim, ou se você quiser, 4 sobre 5 é 0,8. 3 sobre 5 é 0,6. Tá? Então esse é o versor desse vetor U. Aí então se eu fosse desenhar ele, pegaria aqui, por exemplo, aqui é o 4, aqui é o 3. Nesse caso, seria esse vetor daqui para cá. Bom, o meu versor seria só um pedacinho dele aqui, ó. E aqui o meu vetor U. Onde bem aqui seria 4 quintos. E bem aqui seria 3 quintos. Tá? Então seria isso. Tudo bem? Opa, pode perguntar. O versor, não, acho que aqui, né, o valor final, digamos assim. Não necessariamente. Por quê? Você pode ter isso aqui, ó. O versor igual a 1 e 0. Isso aqui já é um vetor unitário. Isso aqui já é um versor de muita gente. Tá? Então não necessariamente. Tá? Às vezes também, sei lá, você já tem um vetor que é menor do que 1. Aí você quer multiplicar por um escalar que vai aumentar ele. Aí, então a norma, às vezes, vai dar um valor lá que vai aumentar, por exemplo. Então, não necessariamente. Em quais casos você vai usar o versor? Perfeito. A gente usa versor, muitas vezes, quando a gente quer, por exemplo, assim, às vezes não importa quem é o vetor em si. Por exemplo, digamos que você está trabalhando com um problema que tem uma fronteira. Né? Isso lá, por exemplo, você está trabalhando com EDPs. Tem um problema que tem uma fronteira, EDP é equação diferencial parcial. Você formulou lá um problema, não sei o que, e você tem uma condição que vai te ajudar a resolver o problema. Só que a condição, ela ocorre na fronteira, ali do teu domínio, e a condição tem a ver com a variação em uma certa direção. Enfim, é claro que eu preciso falar um pouquinho de derivada parcial com vocês, mas o que eu quero dizer é que vai ter situações onde não importa o tamanho do vetor, só importa a direção e o sentido onde está acontecendo tal evento, por exemplo assim. Então, se está tendo um fenômeno que está ali naquela direção e nesse sentido aqui, por exemplo, não importa qual é o vetor, então não preciso pegar um vetor que tenha um comprimento grande ou muito pequeno, eu posso pegar um vetor unitário. Porque na hora que eu for calcular com esse vetor unitário, a norma dele vai dar 1. E uma vez que a norma dele vai dar 1, isso vai facilitar meus cálculos. Mas não se preocupe, porque a gente vai ver aqui em sala, vai ter momentos, quando eu for falar de derivada direcional, que o vetor que eu vou pegar, ele é unitário, porque vai facilitar a nossa vida. Tá? Então, na verdade, aqui em cálculo 2 é para simplificar os cálculos, basicamente isso. Tá? Para simplificar os cálculos, muitas vezes eu vou querer usar um vetor unitário. Ah, mas eu não tenho vetor unitário, só tenho esse vetor aqui. Não, calculo o versor dele então, já que eu quero unitário.
Tudo bem? Então é basicamente para isso. Mas foi muito boa a sua pergunta. É sempre bom a gente antecipar. Mais alguma pergunta? Tudo certinho? Beleza. Bom, então é isso. Vamos voltar para cá. Agora você já entendeu o que é um versor. Agora a gente vai para a parte final da nossa aula, que também é uma das mais importantes de hoje. Eu quero definir com vocês agora o que é um produto interno. Olha só, presta atenção. Nós vamos definir agora o que é o produto interno de dois vetores. Então, professor, quer dizer que o senhor vai definir, então, como é que eu multiplico dois vetores, já que produto tem a ver com multiplicação? De certa forma, sim. Mas não é aquela multiplicação usual, aquela multiplicação que você está pensando aí. Não é. Então, preste atenção na definição. Olha só essa definição aqui, uma definição muito fácil, rápido de aprender. Digamos que eu tenho esse vetor U e esse vetor V. Os dois têm 3 coordenadas. Aí eu quero calcular o produto interno deles. Como é que eu calculo o produto interno deles? É só seguir essa regra aqui. Qual é a regra? Você vai pegar a primeira coordenada de cada um e multiplicar. Tá aqui, ó. Depois você vai somar com a segunda coordenada de cada um, multiplicado. Ó. Y1 vezes Y2. Tá aqui. Depois você vai somar e, por fim, você vai multiplicar Z1 com Z2. Tá aqui. Gente, isso aqui é bem simples, é bem fácil. É isso. Produto interno é fazer essa continha aqui. Professor, não entendi. Vou fazer uma conta com vocês, mas não se preocupe. Mas só entenda que produto interno é isso daí. Aí eu vou só usar essa regra. Vamos fazer aqui, ó, 2 exercícios, só para a gente aprender direitinho o que é esse produto interno. Vou usar aqui o segundo quadro. Então, bora resolver, já que a fórmula é bem simples, produto interno. Primeiro exercício, ele me dá 2 vetores. O meu vetor U é o vetor 2, menos 1 e 0. O meu vetor V é o vetor 1, 2 e 3. Vou logo colocar o segundo exercício aqui. Segundo exercício, ele me dá só um vetor, que é o vetor seno de θ, cosseno de θ, e o que ele está pedindo para mim é produto interno de U com ele mesmo. Vamos resolver. Olha só, gente. Aqui ele me dá 2 vetores, ele quer que você calcule o produto interno. Aí, como é a regrinha? Coloca aqui. Ó, primeiro que a simbologia é isso daqui, é pontinho, tá? U ponto V. Então aqui você lê U, produto interno com V. É assim que a gente vai ler. Professor, posso usar o X ao invés do ponto? Não, não pode. Porque o X é para outra coisa que a gente vai usar. Então, aqui é ponto. Então, como é que vai ser? Bom, eu vou pegar a primeira coordenada de U, que é 2, e multiplicar aqui pelo do V, que é 1. Então, vai ficar 2 vezes 1. Aí, mais. Agora, eu vou fazer a mesma coisa aqui na segunda coordenada. Só que aqui ó, é menos 1. Não tem problema. Vai ficar menos 1 vezes 2. Aqui eu vou colocar um parênteses. Menos 1 vezes 2. E por último eu vou somar aqui, ó, 0 vezes 3. 0 vezes 3. Agora eu só vou fazer essa conta. Aqui vai dar 2. Aqui vai dar menos 2. E aqui vai dar 0. 2 menos 2 é 0. Ó, então, nesse caso, eu calculei o produto interno e deu 0. Tem problema? Eu errei? Não, não tem problema nenhum. Mas o que isso significa? A gente vai ver futuramente. Mas toda vez que você vai calcular o produto interno, o resultado, ele vai ser um vetor ou ele vai ser um número? O que vocês acham? Vai ser sempre um número. Toda vez que você calcular o produto interno entre 2 vetores, o resultado vai ser um número ou um escalar. Por isso que isso daqui também se chama produto escalar. Então, produto escalar e produto interno é a mesma coisa. Você pode até anotar no seu caderno aí. Então, se eu te pedir, calcule o produto escalar, é a mesma coisa que o produto interno. Então, é usar essa regra aqui. Aí, nesse caso, deu 0, não tem problema nenhum. Bora ver aqui, segundo exercício. Ó. Ele me dá só um vetor, mas ele quer que eu calcule o produto interno desse vetor com ele mesmo. E agora, o que eu faço? Bom, então vai ser seno
vezes seno. Seno de θ vezes seno de θ. Aí, mais. Agora a segunda. Cosseno vezes cosseno. Aí isso aqui vai me dar seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado. Aí isso aqui você já sabe, identidade trigonométrica fundamental, isso aqui vai ser 1. Então, nesse caso, calculei o produto interno e deu 1. Tudo bem? Alguma dúvida aqui? Então tá. Para encerrar nossa aula, a gente já não tem muito tempo mesmo, eu queria só mostrar aqui para vocês algumas propriedades. Aí a última eu vou comentar com vocês. Vou fazer uns cálculos aqui no quadro. Então são 4 propriedades que a gente pode usar no produto interno, ou produto escalar. A primeira é a propriedade comutativa. Então, tanto faz se você calcular produto interno de U com V, é igual você calcular V, produto interno com U, ou produto escalar. É a mesma coisa. Segunda propriedade, se você calcular U escalar com V, e depois multiplicar isso daí por uma constante, é a mesma coisa que você primeiro pegar a constante, multiplicar com U e depois fazer escalar com V. Ou pegar a constante, multiplicar com V e depois fazer escalar com U. Vai dar o mesmo resultado. Terceira propriedade, essa aqui é distributiva. Se você faz U escalar com V mais W, é a mesma coisa, você pode distribuir aqui o U, que você fazer U escalar com V mais U escalar com W. Tá? A mesma coisa. Eu falo escalar porque é produto escalar. Tá, agora eu quero chamar a atenção de vocês para essa última aqui, ó. Olha só. U escalar com ele mesmo é a mesma coisa que a norma de U ao quadrado. Isso aqui pode até ajudar a gente algumas vezes, e vai ajudar. Então, essa aqui eu queria comentar rapidamente com vocês. Então, olha só o que eu estou dizendo, que se eu pegar um vetor U e fizer produto escalar dele com ele mesmo, é a mesma coisa que eu calcular a norma dele e elevar ao quadrado. Então, isso é até legal, né? Uma relação que existe entre o que a gente aprendeu hoje, que foi a norma e o produto interno. Então, vamos lá. Digamos que você tem um vetor U, e ele tem 3 coordenadas. Vou chamar de x0, y0, z0. Se você fosse calcular a norma desse vetor U, perceba que a norma do vetor U, como é que seria? Seria raiz quadrada de x0 ao quadrado mais y0 ao quadrado mais z0 ao quadrado. Eu posso elevar os dois lados ao quadrado. Nesse caso, ficaria a norma de U ao quadrado é igual, aí aqui ia tirar a raiz. Então, vai ficar só x0 ao quadrado, mais y0 ao quadrado, mais z0 ao quadrado. Então, isso daqui é a norma de U ao quadrado. É isso daqui. Por outro lado, você também poderia fazer essa conta aqui, ó. Posso fazer U produto escalar com ele mesmo. Como é que seria? Eu ia pegar x0 e multiplicar com x0. Depois eu ia somar y0 vezes y0. E depois eu ia somar z0 vezes z0. Claro que fazendo isso, o que ia dar no final? Ia ficar x0 ao quadrado mais y0 ao quadrado mais z0 ao quadrado. Ou seja, ó, deu o mesmo resultado. Então, qual é a minha conclusão? Minha conclusão é que a norma de um vetor ao quadrado é a mesma coisa que o produto escalar deste vetor com ele mesmo. A gente vai usar isso daqui na aula que vem. Bom, gente, alguém tem alguma dúvida? Então, com isso, nós finalizamos essa aula. Na quarta-feira, a gente vai falar sobre ângulo entre vetores. Tudo que nós aprendemos hoje, a gente vai usar fortemente na quarta-feira. Então, por favor, revise essa aula e resolva bastante exercício. E é isso. Obrigado pela presença. Até quarta-feira.